A habilidade de comunicação é uma das maiores e melhores ferramentas quando se trata da vida social. Então hoje, aqui nos 7 Pilares da Vida, vamos falar sobre o pilar da vida social e eu quero falar com vocês acerca de alguns conceitos que eu aprendi no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Então, a comunicação, de fato, é o ponto de conexão com as outras pessoas. E saber se comunicar é bom para a vida social, para a vida familiar, para a vida profissional principalmente também. Então, este vídeo de hoje vale para muitos pilares, entretanto, nós focaremos na vida social. Meu nome é Marcos Pires, peço para você, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações, dá trabalho para fazer, todos os dias estamos aqui e para mim é uma alegria te ter aqui mais uma vez. Vamos falar sobre a comunicação, esta habilidade formidável, a arquitetura da conexão. Os cinco princípios atemporais de Dale Carnegie para influência e empatia. Então, pessoal, eu te indico altamente aí o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu já tinha algumas habilidades de comunicação, que não é só saber escolher palavras ou expressar, é criar conexão. Quando falamos de comunicação, falando de sociedade, você precisa, de certo modo, saber criar conexões, né? Por exemplo, você, para ser um bom vendedor, você tem que criar conexões. Então, para tudo que você for fazer que precise ter uma interação com outra pessoa, você precisa criar conexões. E este livro simplesmente me ajudou muito a me comunicar com as pessoas à minha volta, com a sociedade e até mesmo com a minha família. Então, vamos para os 5 princípios aqui atemporais de Dale Carnegie. A verdadeira influência exige que o foco mude de você para o outro. A primeira coisa, pessoal, você precisa entender que nós temos aqui o eu, certo? Se você quer se conectar com alguém, o foco tem que mudar de você para a outra pessoa, certo? Porque se você quiser criar conexões e o eu estiver em primeiro lugar, não dá para criar conexão, né? O segredo para ser interessante é ser interessado. Nossa, isso daqui é uma das grandes questões aí que eu valorizo, que vale a pena você ler este livro, porque essa é uma ótima reflexão. O segredo para ser interessante é ser interessado. Como Carnegie aponta, as pessoas gostam de falar sobre si mesmas. A conexão real começa no momento em que a sua atenção deixa de ser um holofote sobre você e passa a ser um palco para o outro. Então você consegue criar uma conexão quando você tem esse entendimento. As pessoas gostam de falar sobre elas mesmas. Então você, sabendo desta premissa, você precisa entender que você tem que tirar o holofote de você e colocá-lo, o holofote, no outro. E aí sim você vai ter uma conexão, você vai conseguir se comunicar e de alguma forma influenciar o outro. Não manipular, mas sim influenciar aquele que está diante de você. Dito isso, vamos para a primeira questão, né? Você precisa demonstrar um interesse genuíno na outra pessoa. Então, a primeira coisa que a gente pode colocar como princípio é você mostrar um interesse genuíno na outra pessoa. A diferença estrutural entre a abordagem tradicional e a conexão genuína. A comunicação comum foca em extrair o valor rápido. A abordagem Carnegie foca em construir uma infraestrutura de respeito mútuo. Foco, objetivo e ferramenta. O comunicador comum, né, na abordagem
transacional, você coloca aqui, ó, falar e projetar valor. Você quer falar e projetar um valor. O seu objetivo, convencer e vencer argumentos. A pessoa, a todo momento, quando ela foca na abordagem que geralmente se faz todo mundo, né? Você quer convencer e vencer argumentos. Você quer provar que você está certo. Agora, a ferramenta que a pessoa usa são argumentos lógicos e a pressão. Tá entendendo? Então, isso aqui é algo que a gente não quer usar. Agora, o comunicador que usa esse método do Carnegie, a abordagem relacional, não transacional. Ouvir com atenção e demonstrar interesse. Compreender a realidade alheia. Você agir com empatia, é a ferramenta, né? Empatia e perguntas direcionadas. Você quer se colocar no lugar do outro. Então, você precisa demonstrar um interesse genuíno pela outra pessoa. Entendeu? Então, a primeira coisa, mostre interesse genuíno. Os micromomentos iniciais que desarmam defesas e abrem portas. Eu já usei isso aqui muitas vezes. Muitas vezes já usei estes aqui serão duas ferramentas que desarmaram a pessoa. Você precisa, nos primeiros momentos, usar essas ferramentas. A arquitetura da influência começa com pequenos atos de reconhecimento. O sorriso cria um ambiente. O nome estabelece a identidade. Então, o segundo ato, a segunda ferramenta que você precisa usar para criar uma conexão e se comunicar bem é gerar um sorriso natural. Aqui, ó, o sorriso. O sorriso. Um sorriso genuíno pode abrir muitas portas e criar uma atmosfera positiva. O sorriso ligado com o nome, rapaz, que é a terceira ferramenta é você se lembrar do nome, é você perguntar o nome, é você se comunicar falando o nome da pessoa. O nome de uma pessoa é, para ela, o som mais doce e importante em qualquer idioma. Isso cria uma impressão positiva e duradoura. Pessoal, a questão aqui, você se comunicar é imprescindível, é necessário para que você tenha bons relacionamentos sociais. Eu me lembro que no momento em que eu estava lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o autor ali, ele propõe o sorriso e o nome como as ferramentas em conjunto. E aí eu falei, vou testar isso, vou testar. Eu estava trabalhando no dia e sempre na hora da janta, quem trabalhou comigo sabe, quem trabalha ali no refeitório, sabe que tem dia que você pega a moça ou o moço que está servindo de mau humor. E ali eu lembro que, às vezes, quando dava frango, a pessoa dava 2 coxinhas magrinha ou 3. E eu falei assim, ó, vou ver se esse negócio funciona. Chegou num dia, cheguei lá, a mulher colocou 2 pedacinhos pequenos de mistura. Eu perguntei o nome da pessoa. Perguntei o nome, gravei o nome. No outro dia tá eu lá, sorridente, e dizendo, fulano, como é que você está? Tá tudo bem com você? Aquele sorriso genuíno. Foi batata. A pessoa que você demonstra respeito por ela, a pessoa que você coloca o foco nela e você usa essa habilidade de se comunicar com um sorriso, falando o nome, que para a pessoa é algo doce, a pessoa falou, nossa, você lembrou do meu nome, né? Eu falei, lembrei, claro. Você demonstra para a pessoa que ela é importante. E eu vi ela colocando 2 pedaços de frango para todo mundo, no meu ela colocou 5. E não é sobre você querer manipular ou sobre você querer receber algo em troca ou levar vantagem. É sobre você construir relacionamentos aonde a pessoa vai ter prazer em te servir. Você demonstra respeito. Você demonstra que a pessoa é importante para você. E a pessoa ela tem prazer em te servir. Então, quando você for numa padaria, quando você for em algum lugar onde tem um garçom, quando você for
em um banco, demonstre respeito. Pergunte o nome da pessoa, chame-a pelo nome. Demonstre um sorriso genuíno. Talvez, naquele dia, a pessoa não teve o sorriso de ninguém. Eu faço muito isso em caixa de supermercado. Eu vou lá, me comunico de forma amigável. Às vezes a pessoa só tomou esporro o dia inteiro. E você cria conexões, a pessoa tem prazer em te servir. Certo, pessoal? Nós estávamos na praia, outra coisa, estávamos na praia no início do ano, e aí a gente viu o pão ali, ele não estava com a cara muito boa, certo? Estava no final ali daquela remessa, e eu, como sempre, chego ali, dou um sorriso, pergunto se a pessoa tá bem, como é que tá, pergunto o nome. Eu uso essa tática. Para quê? Não só para querer levar vantagem, não é isso, não é sobre isso. É sobre criar conexões. E aí, quando eu olhei para a pessoa, perguntei o nome, eu até mesmo dei aquele sorriso, eu falei, ô fulano, eu não lembro o nome agora, né? Mas na hora eu lembrei. Fulano, você sabe me dizer que você vai sair pão agora? A pessoa falou, não sei, deixa eu dar uma olhada. A pessoa, depois que eu queria a conexão, ela se propôs, ela viu prazer em me servir de uma forma excelente. Aí ela pegou e falou assim, vou lá dar uma olhada. Aí só tinha eu e mais uma pessoa na fila, a pessoa também não ia ligar de demorar um pouquinho. A pessoa foi lá no fundo, no supermercado, tinha pão quentinho, trouxe o pão quentinho para nós e nos serviu com excelência. É muito sobre isso, você precisa entender que se comunicar é criar conexão. Quando você dá valor à pessoa, trata ela como alguém importante, que ela realmente é uma pessoa importante, um ser humano incrível, a pessoa vai ter prazer em te servir. E vai eu, meu pastor que estava comigo e o Robson, para casa com pão quentinho, maravilhoso, maravilhoso, pão excelente. E se eu não tivesse criado essa conexão, a gente ia levar o finalzinho ali do pão, que às vezes foi a parte ali que já estava ali desde de manhã ou desde algumas horas, enfim. O que eu estou querendo dizer é que na sociedade você tem que demonstrar interesse genuíno e você precisa gerar um sorriso e também se comunicar falando o nome das pessoas. As pessoas gostam de ouvir o seu próprio nome. Certo, pessoal? Terceira já foi. A quarta. Você precisa ouvir ativamente as pessoas. Na verdade, ainda aqui eu estou fazendo um compilado. Ó. O interesse genuíno é o alicerce invisível de qualquer interação persuasiva. Tentar influenciar sem interesse genuíno é manipulação vazia. Para ganhar amigos, é preciso mergulhar abaixo das interações superficiais e demonstrar interesse genuíno pelos outros. Aqui você vê na superfície, conversa fiada e perguntas automáticas, né? Tá aqui. Agora, quando você mergulha na profundidade, você se interessa pelas motivações, paixões e desafios. Aonde você agora se propõe a se conectar de forma profunda com as outras pessoas. Então, mais uma vez eu falo, não é sobre manipulação, é sobre você influenciar pessoas para que você, de fato, demonstre interesse genuíno nela, não em você. Agora sim, a quarta ferramenta é ouvir ativamente. Ouvir ativamente valida a realidade do outro e demonstra respeito profundo. Em vez de apenas esperar a sua vez de falar, ouça verdadeiramente o que a outra pessoa está dizendo. E isso demonstra respeito e valorização da opinião alheia. Aí você tem dois polos. Esperar para falar não é isso que a gente quer. Rapaz, isso aqui é terrível. Meu Deus do céu. Você se comunicar com alguém que ela está só escutando, ela não te ouve, ela não está prestando atenção. Aí depois que você fala, já peguei pessoas, eu parei de fazer isso. O que foi que eu falei? Me explica aí. Eu peço um feedback, a pessoa não sabe explicar porque ela não estava te ouvindo. Ela tão somente estava esperando a vez dela de falar, de dar a opinião dela. Não, gente. Se você quer criar conexões, escute a pessoa de forma ativa. Preste atenção no que a pessoa está falando. E desta forma, a comunicação, o seu relacionamento, você pode
em algum momento, exercer uma influência sobre a pessoa, porque as pessoas gostam de quem respeita o que elas têm a dizer. Você não precisa concordar, mas respeite o que a pessoa está falando. Não interrompa ela. Não fique completando a frase dos outros. A vida social não é sobre só o que você pensa. Tem que ter respeito ao que as outras pessoas têm para falar. Então, ó, não fique só esperando a sua vez de falar. Você venha ouvir ativamente. Porque no final das contas, você parar para ouvir alguém demonstra respeito. E você demonstra que você valoriza a opinião alheia. A coisa mais triste que tem é você, de fato, estar conversando com alguém e parece que a pessoa não está nem aí porque você está falando. Ou, como sempre, eu demonstro aquele grande erro que a pessoa está falando com você com o celular na mão. Aí a pessoa está ali, ó, celular na mão, falando com você. Ela não está prestando atenção. Literalmente, ela tá, de alguma forma, passando uma informação. Qual que é a informação? Eu não respeito o que você pensa. Eu não estou nem aí porque você está pensando. Então, escute de forma ativa. Olhe nos olhos da pessoa enquanto ela fala. E certamente você vai criar uma grande conexão com a sua comunicação, com as suas conversas. Certo, pessoal? Olha aqui, ó. A zona de influência reside na interseção, né, nessa junção aqui, ó, dos interesses deles com seus. Para influenciar alguém, é eficaz falar sobre o que interessa a essa pessoa. Entender os interesses e as preocupações dos outros ajuda a moldar a conversa, a moldar a conversa de maneira mais atraente e persuasiva. Você tem a zona de influência, o que você quer e o que eles valorizam. Então, a quinta ferramenta é se atentar aos interesses dos outros, certo? Por exemplo, se você tiver de forma social, liderando uma equipe no trabalho, certo? Você tem que olhar para o interesse dele. Por exemplo, a pessoa, você que é um gerente, você que é alguém que é líder de vendas, por exemplo, e ganha comissão. É interessante você vender a ideia de que a pessoa precisa bater a meta para que ela possa, de alguma forma, receber a recompensa. Quando, no final das contas, você quer também que ela bate a meta para você receber o benefício. Entretanto, interessante é você compreender que a ideia tem que ser vendida e demonstrada, que você demonstra interesse ao que ela quer, não ao que você quer. É diferente você falar, bate a meta para que você ganhe a recompensa, de você falar, bate a meta para mim receber a recompensa. Entendeu? É diferente a comunicação, sendo que no final das contas, o propósito e o objetivo é o mesmo. Então, demonstre interesse genuíno, se atente aos interesses do outro. E dessa forma, certamente, você se dará muito bem na conexão e na comunicação. A resistência cai exponencialmente quando a conversa reflete os interesses do ouvinte. A influência acontece naturalmente quando o outro se sente visto. Quando o tópico muda para os interesses dele, a barreira de defesa se transforma em engajamento ativo. Aqui você tem aqui, ó, atenção e confiança do ouvinte. Versus aqui, tempo de conversação, na conversação. Quanto mais tempo você demonstra interesse no outro, mais você tem a confiança do ouvinte, a atenção e a confiança. Ao falar sobre os meus interesses, se você ficar falando dos seus interesses, ó, você não tem a atenção, a confiança do ouvinte. Falar nos termos dele. Quando você fala sobre o que interessa a ele, olha aqui, ó, confiança e atenção do ouvinte. Dito isto, se você quer se desenvolver com uma comunicação melhor, interessante é se atentar aos interesses do outro. Certo, pessoal? Vamos lá, ó. Os 5 princípios formam um ciclo contínuo
de influência e empatia. Estes elementos não operam isoladamente. Eles são engrenagens de um sistema que se retroalimenta. Quanto mais você ouve, mais descobre. Quanto mais descobre, maior o seu interesse. Então aqui, ó, o ciclo aqui demonstrado, o ciclo da influência, mostrar interesse genuíno, gera um sorriso natural, facilita lembrar o nome, abre o espaço para ouvir ativamente e revela os interesses da pessoa, que aí vai lá continuando este ciclo. A influência não é algo que você faz para as pessoas, é algo que você constrói com elas. O domínio das relações humanas começa na próxima conversa. Escolha um dos 5 princípios desta arquitetura e aplique hoje, de forma intencional e genuína. Então, você pegue aí tudo isso que eu falei, essas 5 ferramentas, e comece aplicando isso daí com as pessoas à sua volta e veja se vai mudar alguma coisa e veja se você vai de fato conseguir se comunicar melhor, criar conexões e influenciar essas pessoas para os interesses dela, aonde você também irá alcançar os seus interesses, porque no final das contas, comunicação e vida social é sobre ganha-ganha. Certo, pessoal? Não se esqueça aí, deixe o seu like, deixe aqui a sua inscrição, notificações, deixa sempre ativado. Todo dia tem vídeo novo. Tá gostando dos 7 pilares da vida? Vamos fortalecer juntos a nossa base todos os dias com uma semente que está sendo plantada. Muito obrigado, até a próxima.